Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de chamados para o arrependimento. Vamos para o nosso quarto episódio, arrependimento como caminho de restauração. Assim como o médico só pode tratar um ferido com o ferimento exposto, Deus só cura aquilo que mostramos a ele. Imagine um viajante caminhando por uma longa estrada até uma cidade segura. No meio do caminho, há uma ponte que liga a uma estrada e ao destino final. Mas, por descuido, esse viajante decide sair um pouco do caminho, decide trilhar uma nova rota, em um terreno frágil. O chão cede e a ponte se quebra para trás dele. Agora ele está preso entre os dois lados. Longe demais para voltar sozinho e sem condições de seguir adiante, então aparece um carpinteiro experiente que vê a situação do viajante, se compadece e, sem esperar nada em troca, reconstrói a ponte com suas próprias mãos. Ele não apenas reconstrói, mas fortalece a ponte, tornando-a mais segura que antes. O viajante, vendo isso, reconheceu seu erro, se volta para o carpinteiro, pede ajuda e atravessa a ponte renovada com humildade e gratidão. Assim é o arrependimento em nossas vidas. A ponte quebrada pelo pecado é restaurada por Jesus, o carpinteiro do céu. E quando reconhecemos isso, podemos atravessar novamente para a presença de Deus. O arrependimento como caminho de restauração. Arrependimento não é apenas sentir tristeza pelo erro, mas mudar a direção da sua vida. A palavra bíblica do arrependimento, ou seja, arrependimento é tanto transformação interna quanto o retorno ao relacionamento com Deus. É uma via aonde estamos indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. O que eu estou alimentando na minha vida é o que vai me aproximar de Deus ou me retirar completamente da presença dele. Vamos ver um passo a passo para um caminho de restauração? Vamos reconhecer a nossa queda. O homem percebe que está distante de Deus e admite a sua condição. Como o filho pródigo, lá em Lucas 15:17. Ele caiu em si e ele disse: lá na casa dos meus pais, até os empregados, até os porcos comem melhor do que eu. Ou seja, ele reconheceu que com Deus tudo é diferente. Com Deus, as coisas mudam de figura. Deus, ele quer cada um de nós para perto e para junto dele. Gera uma convicção pelo Espírito Santo. É Deus quem toca o coração, revelando o erro e despertando o desejo de mudança. João 16, versículo 8. O Espírito, ele convence o pecado. Uma confissão sincera. Não é justificar, é admitir diante de Deus com transparência. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Ele é fiel para te perdoar. É o próprio Deus. O coração se rende, deixa o orgulho e aceita a verdade. Salmo 51, versículo 17. Deus não rejeita um coração quebrantado. A decisão de mudança. Arrependimento é mudança de rota. É prática transformada. Atos 3:19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Restituição e reconciliação. Quando possível, o arrependimento verdadeiro busca reparar danos e restaurar relações. Lucas 19:8. Zaqueu devolveu e reparou tudo o que ele tinha retirado daquela galerinha lá que ele, extorquiu. Caminho de santificação.
Após se arrepender, é necessário permanecer firme, crescer espiritualmente e evitar a velha rota. Gálatas 5,16. Andar pelo Espírito e não pela carne. Restauração plena. O homem volta à comunhão com Deus, encontra paz, propósito e identidade restaurada. Nossa identidade ela fica renovada em Deus, em Cristo Jesus. Salmos 23, versículo 3. Refrigera minha alma. Deus, ele refrigera, ele dá um novo refrigério para nossas vidas. Passamos a enxergar de uma forma totalmente diferente a vida com Deus e com Cristo Jesus. E como Jesus, ele é o médico das almas. Jesus é o médico dos médicos, mas também o médico das almas. Por quê? Ele conhece a raiz da ferida. Ele vê além das ações. Ele enxerga intenções, dores, traumas e pecados ocultos. Hebreus 4:13. Ele diagnostica com verdade. Através do quê? As Sagradas Escrituras. Essa é a verdade, que vem o diagnóstico da podridão das nossas almas. Jesus revela a realidade espiritual sem condenar, mas mostrando o caminho de cura. João 8:11. Vá e não peques mais. Esse é o próprio Jesus que nos chama. Quando nos arrependemos de verdade, Jesus fala, vai e não peques mais. Ele trata o problema e não apenas os sintomas. Cristo não cura só o exterior. Ele transforma o coração. Ezequiel 36:26. Ele cura com compaixão. Cristo tocava leprosos, acolhia pecadores, restaurava caídos. Mateus 9:12. Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Ele oferece uma cura definitiva. Não é paliativo, é perdão, renovação, reconciliação e vida eterna. Isaías 53, versículo 5. Pelas suas feridas nós fomos curados. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Confissão abre portas, abre caminhos para a cura. Confesse com sinceridade. Deus responde com fidelidade. Todas as vezes que confessamos os nossos pecados diretamente para Ele, entendendo a nossa dependência do Senhor, porque não é simplesmente dizer eu vou à igreja, ou eu oro bastante, ou eu entrego para Deus, e simplesmente não confiar. O confiar é o maior ato de arrependimento, porque você confia naquele que fez a boa obra em você, naquele que te chamou, naquele que te resgatou, naquele que faz um bom trabalho na sua vida. Você, assim como eu, pode contar muitos milagres que foram feitos na sua vida. A minha vida é um milagre. Eu estar aqui hoje, gravando esse devocional, para minha edificação e para a edificação de todos os que assistem, é um milagre. Um milagre muito grande, porque eu era uma pessoa tímida, não tinha uma boa dicção verbal, não tinha uma boa leitura, e o Senhor ele vem me capacitando dia a dia para que eu possa fazer esse trabalho, para que eu possa ser desenvolvida para o reino, porque Jesus é um grande administrador. Além de médico, é um grande administrador. E ele nos dota com dons. Ele é que nos ajuda. Fora que hoje eu estou aqui viva. Minha história do meu nascimento é uma história muito linda. Mas isso é uma história para outra situação. O fato de eu estar aqui, lendo, enxergando, falando, é um milagre. E quantos outros milagres Jesus fez na sua vida? Conta aí nos comentários.
Eu quero saber quais foram os maiores milagres que foram feitos na sua vida. Tem um louvor que a gente canta lá na nossa congregação que é assim, ó. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Se você pegar a sua trajetória de vida e ver o quanto Deus e Cristo Jesus, na sua caminhada, na sua jornada, Ele fez milagres para você. Vou até botar meu cabelo pra trás. A gente não tem nem palavras para descrever e para agradecer o tanto de bênçãos que o Senhor Ele fez em nossas vidas. Então, um caminho para esqueci a palavra. Um caminho para voltarmos arrependidos de nossos maus caminhos é confessar os nossos pecados. Confessar a quem? Confessar a Deus. E confessar aos nossos irmãos também. Confesse a um irmão que você tenha confiança e que ele vai te ajudar a orar, vai te ajudar em oração. E não só isso, o irmãozinho que a irmã ou o irmão tá contando o pecado dele para você, ó, vou falar uma coisa para tu, ó, papo reto, chega até mais perto do papo ser mais reto ainda. Falar uma coisa para você, meu irmão, caladinho que vence, tá? Só calado que vence. Ou seja, aprende a ouvir sem julgar, aprende a orar sem condenar. Cristo Jesus te chama para ajudar o seu irmão em Cristo, não para condená-lo. O papel da condenação a gente deixa com Deus, que é Ele que sabe, Ele que criou tudo, né? Então, né, é o que eu falo, a pessoa quer condenar, quer criticar Deus, cria um mundo, cria um universo particular, só para você. Cria tudo, o mundo, tudo. Cria tudo, igualzinho. E vive lá. Porque nesse mundo aqui que Deus criou, Ele é o Deus, Ele é o juiz, Ele é que manda. E ponto. Se você não aceita isso, ó, arrasta pra cima que não te interessa esse vídeo aqui não. Isso aqui é pra pessoa convertida. Isso aqui é pra pessoa que entendeu qual é a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus. Esse canal aqui é pra quem entende e pra quem quer buscar a palavra do Senhor. Mas se você entende que você precisa entender, vem, fica aqui com a gente. A gente quer conversar com você e te ajudar. Assim como eu fui ajudada e como eu sou ajudada até hoje. Tenho muitos irmãos que me ajudam em oração, quando eu confesso minhas falhas, meus medos. Os irmãos sentam comigo e conversam. Irmã, ó, vai para esse caminho. Irmã, ó, vem aqui para esse caminho aqui. Então, por isso que devemos confessar também uns aos outros. O fato da gente confessar é a nossa maior arma para a gente poder vencer. Porque esse irmão, ele vai orar, ele vai estar ali do seu lado, meu irmão, e aí, conseguiu vencer hoje? E aí, vamos lá, eu vou te ajudar. A gente arruma uma rota, uma estratégia, alguma coisa para você sair desse pecado, desse vício. E você também depositar a sua confiança nesse irmãozinho e aceitar a ajuda. Porque não adianta nada a gente oferecer ajuda e você falava, eu vou! Ah, mas eu vou! Ah, mas eu vou! E nunca sai do lamaçal, né? Então é um conjunto. É você, Deus e seu irmãozinho. Deus, seu irmãozinho e você. É isso. É um relacionamento. Salmos 32, versículo 5. Confessei o meu pecado e tu perdoastes a culpa. Davi experimenta o alívio imediato quando confessa. Pare de carregar culpas velhas. Libere através da confissão. O fato de você confessar é para você deixar para trás. Tem uma peça de teatro que uma vez eu fiz com os irmãos, que eu carregava um sacão de lixo. E esse sacão de lixo, ele tinha tudo aquilo que eu deveria retirar da minha vida. E eu não queria largar aquele sacão de lixo. Assim funciona com as nossas vidas.
pecado é esse sacão de lixo que a gente leva. Às vezes pesado. Pesado. E a gente com aquele peso nas costas, cada vez ficando mais encurvado com aquele peso, porque o pecado, um pecado chama outro. Um pecado chama outro. E com aquele peso todo, eu tive que encontrar Jesus. E ele retirar o peso do pecado das minhas costas. E foi ele que fez isso. Ao longo da minha trajetória de vida, ao longo da minha vida, da minha jornada, foi Cristo Jesus quem tirou o saco das minhas mãos de lixo, de pecado, foi retirando um a um e me limpando, e purificando, e me ajudando a vencer a mim mesmo. Porque o inimigo não é só o diabo. O inimigo é você mesmo. Seu maior inimigo é você mesmo. Lutar contra seus desejos, suas vontades, suas manias, seus erros é muito difícil. Não vou dizer para você que é fácil, não. É muito difícil. Mas é possível. Isso eu posso te dizer. É possível. Com ele, com Jesus. Jesus é o nosso juiz, advogado, nosso amoroso pai, amigo, irmão. Confesse a ele. E ele é capaz de te perdoar. Lembra das escrituras quando Jesus dizia para todos: vá e não peques mais? Como lemos ali um pouco mais atrás. Vá e não peques mais. Jesus, quando nos chama ao arrependimento, é para andarmos com a nossa vida endireitada, com a nossa vida direcionada às coisas boas do Senhor, não com as coisas ruins. Oséias 6, versículo 1. Voltemos para o Senhor. Ele nos pedaçou, mas nos trará cura. Deus corrige, mas restaura. Aceite a disciplina como caminho de cura e não de rejeição. O Senhor, ele corrige para nos mostrar a nova rota. Não é para nos enfraquecer, não é para nos destruir, não é para acabar com nossas vidas, mas para nos mostrar um novo caminho, uma nova direção, um novo viver. Aceite a correção de Deus. A mão de Deus, ela é pesada para a correção, mas a condenação eterna é muito pior. Deus te corrige porque ele quer você ao lado dele. Não porque ele quer te estimular, acabar com a sua vida, te deixar entristecido. De forma nenhuma. Deus é um pai amoroso e quer os seus filhos todos com ele, para abraçar, dar carinho e dar uma nova vida. Eu já senti o peso da mão da correção de Deus. Andava em pecado e Deus falava assim para mim: não é muito bem por esse caminho aqui, não. Não é muito bem por esse lado, não. E eu não queria escutar. A lapada que Deus deu. Pá! Fiquei desconcertada. Mas aprendi e fui para um novo rumo, um novo caminho. Um novo caminho de vitórias, de bênçãos, de milagres. A minha vida toda é um milagre. Toda. Quando eu levanto até eu me deitar e até quando eu acordo, até eu acordar. Quando eu me deito para dormir, quando eu acordo. Todo o meu caminho é traçado por milagres. Muitos milagres. Porque Deus, ele corrige. Mas ele corrige em amor.
Primeiro ele vai dizendo, não é muito bem por aqui, não é muito bem por aqui. Se você permanecer e continuar, sendo que Deus tem um propósito, a gente tira o exemplo de Jonas. Jonas, Deus queria que ele fosse pregar onde? Em Nínive. Jonas falou o quê? Não vou para aquele lugar lá, não. Lá tá cheio de pecador, cheio de gente podre. Ou seja, Jonas estava achando que ele era superior a alguém, né? Talvez. Mas, na verdade, somos tão pecadores quanto o povo de Nínive. E Deus falou, tu não vai não. Calma ainda. Calma ainda que eu vou te dar um jeitinho de você ir lá rapidinho. Rapidinho. E Deus deu o jeito dele. E Jonas foi lá para Nínive pegar o evangelho para aquele povo lá e acabou. Pregar as escrituras para aquele povo, o arrependimento. Deus, quando quer te mostrar que você deve se arrepender, muitas das vezes ele vai usar situações que não vão ser agradáveis aos seus olhos, mas que no fim geram transformação. Transformação de vida e principalmente transformação da nossa mente. Porque é aqui que tudo começa a modificar, é aqui que tudo começa a ser diferente. Jó 42:6. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Jó reconhece os limites humanos e a grandeza divina. Humildade abre portas para a restauração profunda. Vamos ser humildes. Jesus mesmo fala, sejam mansos e humildes, porque eu sou manso e humilde. Nós somos discípulos de um mestre. E o nosso mestre era manso e humilde. De vez em quando ele vinha com o chicotinho só. Para poder mostrar para aquele povo lá que ele estava errado. Assim é Deus. Às vezes ele vem com o chicotinho para poder mostrar a gente qual o caminho certo que a gente deve tomar, né? Aceite as direções de Deus. Aceitando a direção de Deus, o nosso foco, o nosso alvo se torna diferente. E Cristo Jesus, ele é amoroso para te ajudar e te modificar. A humildade abre portas. O arrependimento é o primeiro passo para a restauração completa. Deus levanta quem admite a sua queda, que admite que errou, que está errado. O arrependimento é a ponte reconstruída por Jesus. Ele revela o caminho, ele conserta o que o pecado destruiu, ele cura o coração ferido, ele nos leva de volta ao Pai. Arrepender-se é permitir que o médico das almas restaure completamente a vida, a mente, o coração, o propósito e a caminhada espiritual. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos porque o teu amor e a tua misericórdia, Pai, são grandes, infinitas e insondáveis. Pai, hoje aprendemos alguns passos para o arrependimento. Confessarmos nossos pecados uns aos outros, entender a sua soberania, que o Senhor é um Deus bondoso, capaz de nos perdoar. Aprendemos, Pai, que devemos estar alinhados e ligados, aprendendo que o Senhor é o médico dos médicos e que nos ajuda em todos os momentos, Pai. Paizinho, eu uno a minha fé com a fé do teu filho, com a fé da tua filha que está aqui hoje, Pai, clamando por misericórdia, clamando por socorro, clamando por o arrependimento, Pai, que quer voltar aos teus atos, quer voltar a congregar na tua casa. Tome-o em tuas mãos, Senhor. Ajude, Pai. Seja com ele, seja com ela, meu Pai. Tome-os em tuas mãos. Dirija cada passo de cada um aqui hoje, Pai, presente, assistindo esse devocional contigo. Porque aqui não são palavras minhas, mas é a tua palavra viva e eficaz, que transpassa nossas almas, o nosso corpo, e retira, Pai, aquilo que não provém do Senhor. Pai, hoje,
Se o pecado é da pornografia, da prostituição, é o pecado da gula, é o pecado da falta de fé, é o pecado do esvaziamento espiritual. Pai, eu uno a fé com a fé desse teu servo, com a fé dessa tua serva, Senhor, para hoje pedir ao Senhor, Pai, transforma essas vidas, ajuda, Paizinho, cada um aqui presente, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Senhor. O Senhor nos ordena, Pai, que entreguemos ao Senhor tudo aquilo que não é bom. Então, Pai, nesse momento, nós unimos a nossa fé em oração, pedindo ao Senhor em humildade, entregando com súplicas ao Senhor, porque o Senhor diz que para orarmos com orações e súplicas, nós suplicamos, Paizinho, retira, transforma, ajuda, faça o teu querer em nossas vidas, Pai. Muito obrigada porque o Senhor é quem nos ama, é quem nos corrige e quem transforma nossas vidas. Pai, transforma a vida dessa pessoa que está aqui hoje pedindo ao Senhor transformação, renovo, uma vida diferenciada, uma vida de comunhão com o Senhor. Ajude, Pai, cada alma aqui presente, Pai. Por favor, meu Pai. Tome nossos erros, nossas falhas em tuas mãos, dirija nosso caminho. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.